O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Antes de começarmos nossa conversa sobre esse evangelho tão importante, quero pedir uma coisa. Se você gosta desse conteúdo, deixa sua joinha aí para fortalecer nosso trabalho. E aproveita, se inscreve no canal e comenta seu pedido de oração que vou rezar por você. E dá uma olhada nos comentários dos outros irmãos também. Vamos rezar uns pelos outros, criar essa corrente de oração. E olha, hoje temos um desafio especial para você, mas só vou revelar no final do vídeo. Então fica comigo até o fim. Hoje, dia de Santo Agostinho, filho daquela mulher de fé que foi Santa Mônica que celebramos ontem, Jesus vem nos sacudir com uma pergunta que não quer calar. Você está preparado? Sabe quando a gente sai de casa e deixa tudo arrumadinho, mas mesmo assim fica com aquela sensação de que esqueceu alguma coisa? É mais ou menos assim que Jesus quer que a gente pense sobre nossa vida espiritual. Olha só que interessante. Jesus compara sua vinda com um ladrão. Parece estranho, né? Mas pensa comigo, o ladrão não manda recado, não avisa que vai chegar. E Jesus usa justamente essa imagem para a gente entender que não adianta marcar na agenda o dia de se preparar. A preparação tem que ser agora, hoje, neste momento. Sabe aquele empregado da parábola? Ele tinha uma missão simples, dar comida para os outros na hora certa. Não era para fazer milagre, não era para construir um palácio, era só cuidar dos outros, fazer o básico com amor e responsabilidade. É exatamente isso que Jesus espera de você. Não é para você virar santo de uma hora para outra, é para você fazer o que já sabe que é certo, todo dia, com dedicação. Agora, o que aconteceu com o empregado ruim? Ele pensou, meu patrão está demorando, vou aproveitar a vida do meu jeito. Começou a maltratar os colegas, a fazer festa. Quantas vezes a gente não faz isso também? A gente pensa, ainda tenho tempo para me acertar com Deus, ainda sou novo, depois eu mudo. E vai empurrando com a barriga as mudanças que precisa fazer. Mas tem uma coisa linda nesse evangelho que às vezes passa despercebida. Jesus fala do empregado fiel e prudente. Fiel é aquele que não abandona, que fica firme mesmo quando as coisas ficam difíceis. Prudente é aquele que pensa antes de agir, que não se deixa levar por qualquer vento. Você não precisa ser perfeito, precisa ser fiel e prudente. E sabe o que mais me toca? Jesus diz que o empregado bom dava alimento na hora certa. Você já parou para pensar quantas pessoas ao seu redor estão famintas? Não só de pão, mas famintas de uma palavra amiga, de um abraço, de alguém que escute seus problemas. Quando você faz isso, quando você alimenta o coração do seu próximo,
Você está sendo aquele empregado fiel que Jesus tanto procura. A vida é assim mesmo, meu irmão. A gente nunca sabe quando vai ser nossa hora. Pode ser daqui a muitos anos, pode ser amanhã, pode ser hoje. Não é para viver com medo, é para viver preparado. E como a gente se prepara? Fazendo o bem hoje, perdoando hoje, amando hoje. Não deixa para o amanhã aquele pedido de desculpas, aquela visita ao doente, aquela ajuda que você pode dar. Santo Agostinho, que a gente celebra hoje, passou anos longe de Deus. Sua mãe Mônica rezava e chorava por ele. Mas quando ele se converteu, não esperou mais nenhum dia para mudar de vida. Ele entendeu que o momento é agora. E você, o que está esperando? Jesus não quer te assustar com essa parábola. Ele quer te acordar, quer que você perceba que cada dia é uma oportunidade de ouro para você se tornar melhor, para você cuidar dos outros, para você viver como filho de Deus. Não é sobre perfeição, é sobre estar atento, estar presente, estar disposto. Então hoje, quando você sair daqui, olha ao seu redor. Quem precisa do seu cuidado? Quem precisa do seu perdão? Quem precisa da sua atenção? Seja o empregado fiel, aquele que cuida, que zela, que ama. E quando Jesus chegar, seja hoje ou daqui, há muitos anos, Ele vai te encontrar fazendo exatamente o que pediu, cuidando com amor dos seus irmãos. Sabe o que mais me preocupa quando leio esse evangelho? É ver como a gente vai criando desculpas para não estar preparado. Primeiro a gente fica adiando. Depois eu rezo, depois eu perdoo, depois eu ajudo. É como aquele empregado que pensou que o patrão ia demorar. A gente sempre acha que tem mais tempo do que realmente tem. Segundo, a gente se acostuma com a mornidão. Sabe quando você entra numa água fria e depois de um tempo nem sente mais? É assim com nossa vida espiritual. A gente vai se acostumando a viver de qualquer jeito, sem fervor, sem vontade, achando que está tudo bem. Mas não está. Terceiro, e esse é o pior, a gente começa a achar que Deus não vê. Igual aquele empregado ruim que começou a bater nos colegas. A gente pensa, todo mundo faz isso, Deus nem está ligando. E vai vivendo como se Deus não existisse, como se não fosse voltar nunca. Mas Deus. Meu irmão, mas Deus não desiste de você, Ele continua batendo na sua porta, continua te chamando, continua te esperando. Mesmo quando você acha que já foi longe demais, Ele está ali com os braços abertos. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Recebi uma mensagem de uma mulher lá de Ribeirão Preto, a Vera Lúcia. Ela me contou que há 3 anos estava completamente perdida. O marido dela, o Joaquim, era caminhoneiro e passava semanas fora. Ela trabalhava como caixa de supermercado. Chegava em casa morta de cansada e os 2 filhos adolescentes nem conversavam mais com ela. Todo mundo vivia na mesma casa, mas eram como estranhos. Um dia, ela estava no ônibus voltando do trabalho, eram umas 9 da noite, o ônibus lotado, ela em pé, segurando na barra de ferro. Do nada, uma senhora idosa, bem velhinha mesmo, de uns 80 anos, levantou e ofereceu o lugar para ela. Vera Lúcia ficou sem graça, disse que não precisava, mas a velhinha insistiu e disse uma coisa que ela nunca esqueceu. Filha, eu vejo no seu rosto que você carrega o mundo nas costas. Senta aqui e descansa um pouco. Jesus também descansava quando estava cansado. Vera Lúcia então sentou e a velhinha ficou em pé, do lado dela, com a mão no seu ombro. Não falou mais nada, só ficou ali. Quando Vera Lúcia desceu do ônibus, procurou a senhora para agradecer, mas ela tinha sumido. Ninguém no ônibus lembrava de ter visto a velhinha descer. Desde aquele dia, Vera Lúcia mudou. Começou a acordar 20 minutos mais cedo para tomar café com os filhos. Passou a mandar mensagem para o marido todo dia dizendo que amava ele. No trabalho, começou a sorrir para os clientes, a perguntar como eles estavam. Sabe o que aconteceu? Os filhos começaram a conversar com ela de novo.
O marido começou a ligar mais, a vir para casa sempre que podia. Até no supermercado ela foi promovida porque os clientes pediam para ser atendidos por ela. Vera Lúcia me disse: Frei, eu acho que aquela senhora era um anjo, mas mesmo que não fosse, ela foi o empregado fiel que Jesus fala no Evangelho. Ela me deu o alimento na hora certa, não foi comida, foi amor, foi cuidado. Você viu? É disso que Jesus está falando. Não é sobre fazer coisas grandiosas, é sobre estar atento ao outro, é sobre dar o que o outro precisa na hora que ele precisa. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Ele, o mestre, se ajoelhou e lavou os pés sujos dos seus amigos. Ele estava mostrando exatamente isso. O empregado fiel é aquele que serve, que cuida, que ama. E quando Jesus multiplicou os pães, ele não fez aquilo para aparecer. Fez porque as pessoas estavam com fome e precisavam comer. É sempre sobre cuidar do outro. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, quero que você seja sincero consigo mesmo. Quando foi a última vez que você foi o empregado fiel na vida de alguém? Quando foi a última vez que você parou para realmente escutar alguém? Não é ouvir enquanto mexe no celular, é escutar de verdade com o coração. E mais, você tem vivido como se Jesus fosse voltar hoje ou como se ele nunca fosse voltar? Pensa bem, se Jesus voltasse agora, neste exato momento, o que ele te encontraria fazendo? Te encontraria cuidando de alguém ou maltratando? Te encontraria perdoando ou guardando rancor? A promessa é clara, meu irmão. Jesus disse: feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim. Feliz. Não é só salvo, é feliz. Porque quando você vive cuidando dos outros, quando você vive atento, quando você vive preparado, você não vive com medo. Você vive em paz. Sabe por quê? Porque você não precisa ter medo de quem você ama. E se você vive fazendo a vontade de Deus, cuidando dos irmãos, sendo fiel e prudente, você ama Jesus. E quem ama não tem medo da volta daquele que ama, tem saudade. Então a pergunta não é quando Jesus vai voltar. A pergunta é: você está vivendo de um jeito que faz você desejar que ele volte logo ou ter medo que ele apareça? Pensa nisso. Hoje mesmo, antes de dormir, escolhe uma pessoa, só uma, e amanhã seja o empregado fiel na vida dela. Dá o alimento que ela precisa, seja um abraço, uma palavra, uma ajuda. Começa com uma pessoa, depois outra, e quando você menos esperar, vai estar vivendo preparado, todo dia, toda hora. Porque no fundo é isso que Jesus quer, que você viva amando, que você viva servindo, que você viva preparado. Não por medo, mas por amor. Oremos, irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está agora, pode ser no seu quarto, no ônibus, no hospital, no trabalho. Feche seus olhos por um momento e sente a presença de Deus aí com você. Ele está aí, do seu lado, esperando por este momento de encontro com você. Hoje não é por acaso que você está aqui. Deus marcou este encontro, preparou seu coração para receber uma palavra poderosa. Esta oração vai mudar alguma coisa na sua vida, eu tenho certeza. Porque quando a gente ora com fé, quando a gente abre o coração de verdade, Deus age, Deus transforma, Deus faz o impossível acontecer. Agora, quero que você faça desta oração a sua oração. Cada palavra que eu disser, repete no seu coração, faz ela sua. Se quiser falar alto, fala. Se quiser chorar, chora. Não tenha vergonha de se entregar neste momento. É você e Deus, mais ninguém. Senhor meu Deus, meu Pai querido, eu venho até você hoje com o coração aberto. Eu sei que você me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. Você sabe das minhas lutas,
das minhas dores, dos meus medos. Você sabe quando eu acordo de madrugada sem conseguir dormir, você sabe quando eu choro escondido, você sabe quando eu sorrio por fora, mas por dentro estou em pedaços. E mesmo assim, mesmo conhecendo tudo isso, você me ama, você me espera, você me quer perto de você. Perdoa, Senhor, quando eu vivo como aquele empregado mau do Evangelho. Perdoa quando eu acho que você está demorando para agir na minha vida e eu tomo as rédeas sozinho. Perdoa quando eu maltrato meus irmãos, quando eu falo mal dos outros, quando eu julgo sem conhecer a história de cada um. Perdoa quando eu vivo como se você não fosse voltar, quando eu me esqueço de que um dia vou ter que prestar contas de tudo que fiz e deixei de fazer. Perdoa minha preguiça de orar, minha preguiça de ajudar, minha preguiça de amar. Jesus, meu Salvador, meu amigo de todas as horas, obrigado por ter morrido na cruz por mim. Obrigado por cada gota de sangue que você derramou para me salvar. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu desisto de mim mesmo. Obrigado por me ensinar, através deste Evangelho, que eu preciso estar preparado, que eu preciso viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com amor, com entrega, com dedicação. Jesus, me ensina a ser aquele empregado fiel, que cuida dos outros, que dá o alimento na hora certa, que não se cansa de fazer o bem. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim agora. Vem com seu fogo, vem com sua força, vem com sua sabedoria. Me ajuda a entender o que Deus quer de mim. Me ajuda a discernir o certo do errado. Me ajuda a ter coragem para mudar o que precisa ser mudado. Espírito Santo, você que é o Consolador, consola meu coração aflito. Você que é o defensor, me defende das tentações e das ciladas do mal. Você que é o santificador, me santifica, me purifica, me transforma numa pessoa melhor a cada dia. Maria, Mãe de Jesus e minha mãe querida, passa na frente das minhas batalhas. Você que disse sim a Deus mesmo sem entender tudo, me ensina a dizer sim também. Você que ficou de pé ao lado da cruz do seu filho, me dá força para ficar de pé nas minhas cruzes. Maria, intercede por mim junto ao seu filho Jesus. Leva minhas súplicas, minhas lágrimas, meus pedidos. Você que é mãe sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Cobre-me com seu manto sagrado, me protege de todo mal, me guia no caminho do bem. Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que você já fez na minha vida, pelas vezes que me livrou do perigo e eu nem percebi, pelas portas que fechou para me proteger e eu reclamei sem entender, pelas bênçãos disfarçadas de problemas que me fizeram crescer e amadurecer. Obrigado pela minha família, mesmo com todos os defeitos. Obrigado pelo meu trabalho, mesmo quando é difícil. Obrigado pelo pão de cada dia, pela roupa que visto, pelo teto sobre minha cabeça. Obrigado por estar vivo, por poder respirar, por poder recomeçar sempre que eu erro. Agora, Senhor, eu quero fazer um compromisso com você. A partir de hoje eu quero viver preparado. Eu quero acordar todo dia pensando em como posso ser instrumento do seu amor. Eu quero dormir toda noite com a consciência tranquila de que fiz o meu melhor. Me dá força para perdoar quem me machucou, me dá coragem para pedir perdão a quem eu machuquei, me dá sabedoria para reconhecer as oportunidades de fazer o bem, me dá generosidade para dividir o que tenho, mesmo quando é pouco. Senhor, eu sei que você pode todas as coisas. Nada é impossível para você. Por isso eu coloco nas suas mãos aquela situação que não sai da minha cabeça. Você sabe qual é, não preciso nem falar. Aquele problema que parece não ter solução, aquela doença que os médicos não conseguem curar, aquela relação que parece não ter mais jeito, eu entrego tudo nas suas mãos poderosas. Faça segundo a sua vontade, mas se for possível, Senhor, tem misericórdia de mim, age na minha vida, faz o milagre que só você pode fazer. E por fim, meu Deus, eu te peço pelos meus irmãos que estão rezando comigo agora.
cada um com sua cruz, com sua dor, com sua esperança. Abençoa cada um deles, suas famílias, seus sonhos. Que nenhuma oração feita com fé fique sem resposta. Que todos sintam seu amor, sua presença, sua paz. Que saiam diferentes depois desta oração, mais fortes, mais confiantes, mais preparados para enfrentar a vida. Que sejam empregados fiéis e prudentes, sempre prontos para a sua volta, sempre fazendo o bem, sempre amando o próximo. Que assim seja, Senhor. Que tudo isso se realize pelo poder do Seu nome santo. Eu creio, eu confio, eu espero em Você, hoje e sempre, para todo sempre. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém.